Como debugar os módulos lógicos do Vim? Fala, consultor! Hoje a dica tá imperdível. Olha, eu posso te dizer que depois que eu aprendi a debugar, a entender os módulos lógicos, o meu nível de consultoria dentro do Vim mudou demais, porque muitas coisas podem acontecer através desses módulos lógicos. Apesar de não ser o foco principal desse vídeo, te explicar como eles funcionam, eu vou dar uma pincelada, mas se você achar que quer entender mais a fundo, no detalhe, deixe no comentário aqui que você quer aprender mais e a gente vê para fazer um vídeo para você, tá bom? Vamos lá! Eu vou compartilhar minha tela com vocês, já estou com a instância do SAP aberto e basicamente nós vamos no SPRO do Vim, onde nós temos todas as configurações para verificar esses módulos lógicos, tá? Então, para você que não conhece, essa transação ela é a /opt/SPRO. Tá aqui em cima, eu vou clicar um Enter, ele vai abrir uma nova tela para mim, porque eu dei o /O no começo, com as configurações que nós temos para o Vim. E os módulos lógicos, eles ficam embaixo do Document Type, do tipo de documento, tá? Então, estou abrindo aqui, olha aqui, ó, Logic Models. Vou abrir aqui a primeira configuração. E aqui nós temos o primeiro passo dessa configuração, que são definir os módulos IDs. O que são esses módulos IDs? Basicamente, você pode criar rotinas, tá? Para executar um determinado código dentro do Vim, seja quando o seu documento é apenas criado, seja quando o seu documento é sempre processado. Nós vamos ver um exemplo real aqui de que isso está acontecendo, tá? No meu caso aqui, o que eu precisei entender é que o número da ordem de compras, da PO, do meu documento, ele estava sendo substituído por um dos módulos lógicos, mas eu não sei o porquê que isso está acontecendo. Então, debugar para mim é importante, porque eu consigo entender, está alterando por causa disso ou por causa daquilo, tá bom? Então, aqui nós temos todos os módulos IDs, só que eles rodam embaixo dos Process Definition. Então, vou dar um duplo clique aqui. Nós temos esses Process Definitions, e esses Process Definitions estão atrelados ao tipo de documento. Por um exemplo, se eu quero rodar apenas aquela lógica para PO, eu atribuo apenas para PO, se é para não PO, eu posso definir nesse nível hierarquia de tipo de documentos, tá? Mas no nosso caso aqui, eu vou entrar nesse Process ID, e esse Process ID contém os módulos IDs lá da primeira configuração que a gente viu aqui, né? Então é essa lista de sequência aqui, tá bom? Eu desconfio que o que está impactando o meu cenário é esse módulo lógico aqui, ó, esse G_head_009, né, ó, Cleanup of Invalid POs Numbers. Eu acredito que seja, mas não sei se é. Então, o que acontece? Aqui é a configuração do módulo lógico. Como que a gente faz para debugar? A própria OpenText, que é a fornecedora do Vim, ela disponibilizou uma ferramenta, uma transação standard para você testar os módulos lógicos. Olha que bacana, que transação é essa aqui, ó? Vamos abrir uma nova tela, é essa daqui, ó, /opt/vim_bpf_test, tá? Então eu coloquei aqui, vou dar um Enter, vai abrir uma nova tela para mim, ó. A gente consegue até ver o nome, Vim Logic Model Test Tool. Show! O que acontece aqui? Eu posso colocar o número do Vim, do documento que eu quero testar. Eu já tenho um aqui, né, que estava rodando nos meus testes, que é esse aqui, 14445. Eu quero entender o que está alterando nele, né? Aqui nós temos duas opções. Além da gente ter esse Process Model Type, porque tem funções que rodam só quando o documento é criado, tem funções que rodam quando é criado e quando está executando, tem funções que são só quando está executando, não importa muito isso pra gente agora. Ela tem essa opção aqui, ó, Show Models. O que é esse Show Models? Ela vai me listar todas as funções, todos os módulos lógicos que estão rodando para esse documento específico. Olha quanta coisa, gente. Aqui, ó, os módulos lógicos, né? Não os módulos IDs estão aqui, mas esses aqui são os Process IDs, né? Cada Process ID podem ter vários módulos IDs dentro deles, né? Então ele está falando, ó, que ele está rodando todos esses caras aqui e são essas classes que estão sendo chamadas para executar. Tem até a descriçãozinha aqui na frente, Process Mode, muito legal. Então ele mostra para a gente quais são os módulos lógicos válidos para aquele documento, beleza? Lembra que eu falei que eu estou desconfiado aqui, que eu gostaria de debugar esse GHead9, né? Então, esse cara aqui que é a nossa meta de conseguir debugar, tá bom? Eu vou voltar aqui também. Você tem uma outra opção de colocar aqui, ó, Process Model. O que é isso? Ele vai simular
como se ele estivesse rodando esses módulos lógicos e vai te mostrar o que ele está alterando, o que ele está fazendo. Quer ver só? Vou apertar F8. Veja só nesse caso aqui, ó, ele está te dizendo, cara, eu vou trocar o número da PO. Essa sua PO aqui que está fechando com o número 43, eu vou substituir ela pelo número 80. E é justamente isso que eu quero entender o porquê que está acontecendo. Eu não sei o que está fazendo para que o Vim faça essa alteração, correto? Então, esse é o nosso objetivo. Tranquilo até aqui? Nada de muito complexo, mas para muita gente isso é muito novo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Nós precisamos agora colocar um breakpoint numa classe, tá bom? Deixa eu pegar aqui a classe. Deixa eu já copiar aqui da minha colinha aqui, ó. Então vamos lá, para a gente abrir uma classe, a transação é SE24, show? Qualquer classe, independente de Vim ou não. Abrir aqui a SE24 e aqui nós temos o módulo lógico opt/d_b_process, tá bom? Eu vou clicar no botão de display. E aqui nós temos os métodos. Isso aqui é uma programação orientada a objeto, né? Então nós temos as classes, e embaixo dessas classes nós temos os métodos, que são todos os códigos que vão rodando para aquela classe específica, tá bom? E eu já descobri que a classe que a gente tem que botar um breakpoint é nessa classe aqui, process. Eu vou dar um duplo clique nela, tá bom? Isso é standard, então isso vai ter no seu sistema aí também, pode ficar tranquilo, isso não foi customizado especificamente para o meu sistema, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu tô no código, aqui é linha de código mesmo, se você não conhece muito bem, não tem problema, se você já chegar para o seu ABAP explicando isso para ele, cara, você vai salvar muito tempo mesmo, tá? Eu vou colocar aqui um breakpoint. O que é um breakpoint? Basicamente, eu tô falando para o sistema, próxima vez que eu executar aqui, né, com o meu usuário e você passar por essa parte de código, você para mim e abre, porque daí eu quero rodar esse código linha a linha para entender o que está acontecendo. Bem simples, né? Um breakpoint é uma coisa simples, mas não necessariamente você, consultor de Vim, você funcional, precisa saber disso. Obviamente, se você souber, é um plus, né? Isso me ajuda demais, porque você não fica dependendo do cara técnico, do programador, para fazer algumas análises básicas. Obviamente, não sei, você vai chegar com esse conteúdo e você vai conversar com o seu ABAPer, né? Que é o programador da linguagem do SAP. E, vocês já vão saber diretamente aonde ir e ele vai interpretando o código para você, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, um breakpoint. Show! O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na nossa transação de teste, certo? Agora, quando eu clicar no reloginho aqui para processar, o que eu espero? Eu espero que uma nova tela com o debug apareça para gente, porque eu coloquei um ponto de parada num local que eu sei que é utilizado para chamar os módulos lógicos. Show? Vamos lá. Cliquei o botãozinho aqui, ok. Veja aqui embaixo, ó, ele está colocando aqui, tipo, iniciando o debug. Olha lá. Ixi, Rafael, agora ferrou. Agora tá tudo grego para mim. Calma, tranquilo. Tenta entender muito mais o conceito do que propriamente aprender como fazer isso. Se você já sabe, show. Mas se você não sabe, curta a jornada. Curta o vídeo aqui que isso aqui vai te ajudar, tá bom? Vamos lá. Parou nesses códigos, Rafael, eu não sei porcaria nenhuma. O que é isso? Você tá louco? Calma, vamos lá. O que acontece? Esse código aqui, ele é responsável por processar cada um daqueles módulos lógicos. Lembra que a gente, quando rodou para listar, teve uma lista lá, acho que com mais de 15, 20 módulos lógicos? Então, esse código aqui vai rodar um por um daqueles caras. Beleza? Tá bom, show. Só que eu não quero debugar todos. Imagina, você ter que entender todos os códigos. Não, de forma alguma. Eu só quero debugar o que é específico ao meu caso, tá? Então, o que acontece? Aqui dentro desse debug, ó, no lado direito aqui, nós temos a opção de colocar variáveis, tá? Essa variável aqui, ó, anota aí, ó, ls, underline, módulos, traço, modo, underline, id, ela é muito importante, ó, coloquei ela aqui, vou dar um enter. Quando eu dou um enter, ele tá mostrando para mim o valor dela aqui, ó, veja que ela tá em branco, ela não tem nenhum valor, tá bom? Essa variável, ela é responsável por armazenar cada um dos módulos IDs, tá bom? Então vamos voltar lá na nossa configuração aqui dos módulos IDs. Eu gostaria de debugar esse aqui, lembra? Que é o G_Head009. Eu vou anotar esse cara aqui e vamos voltar lá no nosso debug. Existe um outro conceito quando você está debugando que chama watch point. O
que é o watch point? Ó, é esse botãozinho aqui em cima, parece essa página em branco, tá? O watch point basicamente é uma funcionalidade quando você está fazendo o debug para que você fale pro sistema assim, ó, o sistema, quando você encontrar uma variável com um valor que eu vou te indicar, você para mim, é muito similar a um breakpoint, só que nesse caso eu estou colocando uma condição do valor que está disponível dentro da variável. Vamos testar isso aqui? Eu vou clicar aqui no botãozinho, né, watch point. Lembra da variável que eu falei para vocês guardarem aqui, a ls_modo, ó, tá salva aqui já na minha memória. Eu vou colocar a variável que eu quero que o sistema me avise quando ela for alterada, tá bom? Então tá aqui o nome da variável, esse é o nome do programa, já veio automático. E aqui no free condition entry, eu tenho que colocar o valor que eu espero para o sistema parar. Então, eu vou dar até um espaço aqui que eu já tenho colocado, ó. Eu tenho que colocar, então, eu quero que o valor seja igual. Aí, eu tenho que colocar entre aspas simples, tá? Se você não colocar entre aspas simples, vai dar problema, ó. Eu vou até fazer aqui para vocês verem, ó. Vou tirar as aspas simples aqui, ó. Coloquei igual ao valor, né, do nosso módulo ID, ó. Quando eu dou um OK, ó, o que ele fala, ó? Ele dá um erro, ó. Cannot create what point, error in condition. Show. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e colocar entre aspas simples. Isso. Na hora que eu dou um OK aqui agora, veja que o sistema não deu erro e ele falou, ó, watch point created. Maravilha. Então, o que isso quer dizer, Rafael? Isso quer dizer que agora, se eu apertar um F8, o F8 significa executa tudo se não tiver nenhum breakpoint, né? Quando eu apertar o F8, ele vai parar no momento que essa função, que esse módulo ID, ou não, melhor, ele vai parar no momento que essa variável aqui, ó, do meu lado direito, for preenchida com a informação que a gente colocou lá, que era o GRED009, certo? Ó, vou apertar um F8 e vamos ver se ele vai parar. Presta atenção aqui do lado direito, ó. Vou apertar um F8. Ó, o programa saiu executando, executando, executando. Opa! Olha aqui, ó, o valor. Ele parou no momento em que essa variável foi preenchida com a informação que a gente colocou no watch point. Olha que louco. Então significa que exatamente nessa linha, consegue ver essa setinha amarela aqui, ó, que exatamente nessa linha ele preenche essa variável com os módulos IDs e ele parou no que a gente queria. Maravilha, exatamente isso que a gente queria, ó. Já chegamos mais da metade do que a gente precisava, hein? Vamos lá. Então, essa é a classe, né? Esse é o método que processa os módulos IDs e a gente achou uma forma, através do watch point, de fazer o sistema parar no ponto que ele coloca o módulo ID que a gente quer debugar. Maravilha! Próximo passo, dentro desse programa mesmo, se você fizer o scroll um pouquinho mais para baixo, existe uma função aqui, ó, call function, que está sendo chamada aqui, ó, /opt, /vim, underline process, underline logic, underline models. Olha que bacana, é uma função que vai processar esse módulo lógico. E olha só os parâmetros de exporting que ela está passando para essa função. É justamente o nosso process ID, né? Aí ela passa o process type, se tiver algum process type específico, não vamos entrar nesse módulo aqui agora. E ela passa o programa que vai ser executado. Olha isso aqui, ó. /opt, /cl, underline d, underline lm, underline cleanup, underline invalid PO. Vamos voltar lá nas configurações dos módulos lógicos. Ó, a GRED009. Vou voltar lá nos módulos IDs, né? Olha aqui, ó, GRED009. Olha aqui a classe que ela está chamando, o programa que ela está executando. Cara, a gente conseguiu chegar no ponto de debug onde ele vai chamar esse código. E agora o que a gente tem que fazer? Agora é muito simples. Vamos voltar lá no nosso debug, né? Eu vou colocar um breakpoint. Se eu clicar aqui com a linha no amarelo nessa coluna aqui, ó, ele vai criar um stop. Se eu apertar F8, ele vai parar nesse stop, certo? Eu vou fazer isso. Veja que a setinha amarela andou para cá, ela não estava, né? Maravilha! E agora, se eu apertar um F5, significa que ele vai entrar dentro dessa função. Então é justamente isso que eu quero. O F8 ele finaliza, o F5 ele entra na função e o F6 ele executa a função sem entrar nela. Ele iria para a próxima linha válida, tá bom? Mas eu quero entrar nessa função. Eu vou apertar um F5. Apertei um F5 aqui, ele está fazendo alguns checks de objetos aqui, maravilha. E aqui, ó, exatamente nesse cara aqui, ó, Process Model, é justamente esse momento que ele vai chegar lá no nosso código. Presta atenção aqui, ó, esse é o nome do programa que ele está atual. Quando eu apertar o F5, ele vai entrar dentro desse método. Veja que ele vai alternar e olha aqui o nome dele. Olha aqui o nome dele.
é o nome da classe lá da configuração. Significa que nesse momento nós estamos dentro da lógica que vai fazer a alteração da PO, tá? Então, gente, isso aqui é muito poderoso, porque com isso aqui eu consigo entender se existe um problema, se existe um problema de dados, né? Na base de dados, por exemplo, a PO não existe, ou se existe um erro de código. É muito bacana. Isso aqui, cara, me deu uma ajuda que você não faz ideia. E espero que possa te ajudar também, tá bom? Deixa eu voltar minha tela aqui com vocês. Galera, esse foi um pouco para você aprender no seu dia a dia a fazer esse troubleshoot, a você dar esse suporte nos módulos lógicos. Isso realmente vai te ajudar, tá? Se você não tem esse conhecimento técnico de debugar, não tenha problema. Se você entendeu o conceito por trás desse vídeo, se você chegar com esse vídeo, com essa análise para o seu ABAPer, eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar do outro lado, tá? Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com ele. A ideia aqui é realmente trazer conteúdos objetivos e que ajude você no seu dia a dia como um consultor de VIM, tá? A gente sabe que esse mercado aí necessita de bons profissionais, tá bom? Agradeço você ter ficado comigo até aqui no final, compartilhe com mais pessoas e eu te espero numa próxima, tá bom? Até mais!